Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso canal aqui de saúde e espiritualidade, sobre saúde mental. Estou aqui hoje com uma convidada, Cristiane Nel, do setor de humanização ali do HPM. Hoje a gente vai fazer uma entrevista, estamos trazendo algo assim inovador para a saúde de Macaé e para o hospital HPM. Eu quero falar um pouquinho, fazer uma introdução, o que é o NAER, né? Que a nossa convidada hoje, a Cristiane Nel, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que ela está lá à frente, lá no setor de humanização. O NAER começou agora há mais ou menos um mês, ela vai confirmar para a gente a data certinha daqui a pouco. É o Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa, né? É um trabalho, um serviço de acolhimento. O que é isso, serviço de acolhimento? É o serviço de escuta, é um serviço organizado que dispõe de pessoas voluntárias, e eu sou uma delas, voluntárias, treinadas para ouvir pessoas que necessitam de alguém que as escute. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar lá no HPM fazendo a escuta junto com meu grande amigo Flávio, né? Nos leitos a gente pôde ali estar visitando a pediatria, a maternidade, e foi um momento assim muito gratificante. Saímos ali com uma sensação de missão cumprida, aonde a gente atendeu e escutou vários pacientes. E qual é o objetivo do NAER? Oferecer solidariedade, conforto humano e espiritual, respeitando a individualidade e as crenças religiosas de cada um. É algo realmente inovador na saúde de Macaé. Eu não tinha visto ainda em nenhum lugar aqui. É servir, né? Qual o outro objetivo do NAE? Servir de apoio aos familiares, não só aos pacientes, né? Em situações críticas e de sofrimento, no momento lá da dor, da doença e até da partida. Desenvolver ações de ajuda espiritual, fazendo com que os profissionais da saúde, independente de seu credo religioso, reconheçam os valores espirituais do paciente. É espiritualidade, não é levar a religião, é levar uma escuta, um olhar atento, né? Uma humanização e ouvir o que traz naquele momento angústia para aquele paciente, de qual forma que a gente pode ajudá-lo, né? Promover a participação de celebrações religiosas para pacientes, familiares e servidores, desde que solicitado. A Cris depois pode explicar esse participação de celebrações religiosas para o paciente, se ela quiser comentar depois. Mas eu acredito que seja algo assim como eu já vivenciei em um dos congressos de saúde e espiritualidade de um capelão, que é o Bruno, né? Que ele chegou uma vez, contou pra gente no congresso que havia um nordestino, né, lá se tratando, hospitalizado com câncer já no estado avançado, e ele virou pro Bruno, que é o capelão lá do INCA, né, e ele disse que ele tinha um desejo, uma vontade, como ele era nordestino, da cultura do Nordeste, de dançar um forró. Ele, naquele dia, era o desejo que ele tinha, né? Por conta da cultura, essa questão do dançar, da alegria, de expressar o seu ser. E prontamente arrumaram ali toda a festa junina para que aquele paciente pudesse usufruir daquele momento de dança, né? E ele, no dia seguinte, ele partiu. E foi feita uma escuta desse capelão com muita amorosidade
para que ouvisse realmente o desejo desse paciente, sem preconceito e sem julgamento. Ele só queria dançar. Assessorar os profissionais de equipe multidisciplinar na solução de casos em que, de algum modo, estejam implicados em questões religiosas, espirituais e sociais. Assessorar os profissionais da equipe. Eu creio que o NAER já está trabalhando também, né, para que isso também possa ser alcançado, ou seja, não só cuidar, né, dos pacientes, mas também cuidar desses profissionais de saúde que também se encontram adoecidos. Então eu gostaria, antes de concluir, né, a justificativa, a característica, perfil do voluntário, reconforto, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, né? Então vamos lá, hoje eu quero apresentar aqui a nossa convidada, ela é funcionária do HPM. Você é administradora, chefe? Administradora hospitalar. Ah, sim. Se apresenta, qual é a sua formação? Cristiane Nel, do setor de humanização do HPM. A palavra é sua. Olá, Jande. Eu fico muito feliz de ter sido convidada para esse seu podcast, né? O segundo podcast. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui me apresentando. Então, eu sou a Cristiane Nel, sou carioca. Eu sou administradora hospitalar no HPM desde 2011, são 12 anos trabalhando ali, né? Eu vim do Rio de Janeiro e tenho 2 filhos, o Thales e o Nicolas. Sou casada com o Sérgio e sou filha de pai e mãe de muita fé. Bacana. Eu tenho 3 especializações. 3 especializações, fala pra gente. Logística empresarial, gestão pública e gestão hospitalar. Então, essas especializações me deram um olhar de muito cuidado no HPM. Existem áreas ali que precisam ter cuidado para que o paciente seja assistido, para que o profissional de saúde também seja assistido. Então, me deu um olhar de muito cuidado e de muita competência ali para estar organizando e tendo uma visão geral ali do HPM. Bacana, são formações que realmente estão trazendo, colaborando para que esse hospital ele flua nos seus serviços, com esse olhar diferenciado, né, com essas percepções humanizadas, né? Gestão pública que você falou, Cris? Gestão pública. Gestão pública e gestão hospitalar. Gestão hospitalar. Que bacana, Cris, que bacana. Quanto tempo você está no HPM? 12 anos. Há 12 anos trabalhando no setor de humanização. Exato. Eu fui convidada para trabalhar no setor de humanização em 2013. Quando eu estava no meu 2º ano de HPM, eu fui convidada. Bacana. E aí, a gente começou um trabalho, né? Um trabalho de dedicação, né? Um trabalho aprendendo a política nacional de humanização ali no HPM. E a política nacional, ela existe desde 2003, né? Uma política que trabalha para otimizar a qualidade na assistência prestada ao usuário, na qualidade e no bem-estar do profissional. Então, é um trabalho muito importante no HPM. Certo. E você diz que você foi convidada para trabalhar no setor de humanização do HPM. Você antes fazia o que lá no HPM? Eu comecei trabalhando na parte de faturamento. Foi o meu primeiro setor no HPM. Bacana. Conhecendo aquela parte do faturamento, trabalhando ali na prática. E naquele momento eu fui convidada para, além do trabalho do faturamento, fazer parte da comissão de humanização como membra. Sim, bacana, bacana. E me diz uma coisa, quando isso tudo começou? Eu lembro que a gente tinha, né, nós temos ainda, né, só que não estamos praticando a ação social com o projeto Rir para Não Chorar. Fale-me um pouquinho quando que as suas percepções do nosso primeiro encontro lá no corredor do HPM. Foi muito importante, né, Jande? Porque hoje a gente está aqui, né? Então, esse encontro foi nesse momento que eu estava na comissão de humanização e você
lá no HPM, fazendo o trabalho como coordenadora do projeto Rir para Não Chorar, e eu passei a ser referência ali, porque como membra eu recebia as pessoas que iam trabalhando em projetos ali no HPM, então eu era referência já. Então a gente se encontrou, a gente conversou da primeira vez, da segunda, e aí o papo foi se alongando, a gente com aquele assunto espiritualidade que nos uniu, Verdade. né? Que a espiritualidade eu pratico a espiritualidade, então é um tema que me toca, né? Um assunto que me toca. Então a gente começou a conversar e aí dali surgiu a ideia da gente fazer o primeiro encontro de saúde e espiritualidade no HPM, lembra? Sim. E aí você já estava fazendo cursos. E aí você ficou de convidar palestrantes especialistas nessa área, né? Pra gente trazer pessoas de referência para falar sobre o tema. E aí você convidou a doutora Cássia, né? Teóloga, doutora em teologia e enfermeira da UFRJ, que ela convidou o doutor Sérgio Catão, médico lá no INTO, Hospital do Rio de Janeiro de Traumatologia, né? E eles estiveram conosco palestrando esse primeiro encontro de saúde e espiritualidade, que foi um marco pra gente, né? Foi um marco aquele momento. Muito legal. Eu fico até emocionada, né, quando eu tenho a sua fala, as suas percepções sobre os nossos encontros ali no acorredor. O projeto Rir para Não Chorar, realmente, ele foi muito bem recebido, né? Macaé é uma cidade muito pequena, onde as pessoas todas se conhecem, então a gente foi abraçado, acolhido, Exato. Com muito carinho. E eu tinha muito zelo com relação aos voluntários que entravam ali para fazer esse voluntariado dentro do hospital. Eu tinha preocupação com as questões de não interromper no momento de procedimento, da dor do paciente. Eu tinha preocupação dos palhacinhos esbarrar no soro e aquela medicação sair ali do braço do paciente. Eu tinha preocupação na fala do que essas pessoas iriam falar, né, para os pacientes, né, porque a gente estava ali, não era para focar na dor, era para levar risoterapia na promoção da saúde. Assim também como a espiritualidade na promoção da saúde. Então eu vejo que a nossa vida é feita de fases. Nós trabalhamos lá atrás o risoterapia na promoção da saúde e hoje o tempo é outro. Hoje o tempo é trabalhar a espiritualidade na promoção da saúde e a gente vai trazer muita novidade. E aí eu lembrei também que no congresso, Cris, eu trouxe uma amiga também dos Estados Unidos, que ela falou sobre óculos virtual. E eu vejo que lá nos Estados Unidos existe um tratamento para câncer e que essas pessoas vão para o hospital para passar por aquele processo desafiador de tratamento de câncer, mas ali eles têm todo aqueles equipamentos de óculos virtual que deixam aquele paciente em outra dimensão, literalmente, fazendo com que ele não esteja ali focado no corpo, focado na enfermidade, focado na dor. E falando nisso, hoje eu atendi uma paciente, né, que ela foi passar as férias num lugar, não era no Sana, era em Lumiar. E ela alugou uma casa e era um lugar assim fantástico, em contato com a natureza, na beira do rio. E essa moça que era dona dessa casa, ela tinha comentado que ali tinha estado um paciente oncológico. E que aquele paciente oncológico, no final, ele trouxe para aquela dona daquela casa que os dias dele ali tinham sido maravilhosos, porque ele vivia numa vibe de tratamento, de dor, né, questões muito medicamentosas, quer dizer, invasivas, né, que é a quimioterapia, e que ele estava num processo muito avançado de câncer, mas aquele lugar trouxe milagre para a vida dele. Ele estava ali saindo de uma forma completamente diferente, por um simples lugar no meio de um mato, né? Então o óculos virtual também, ele te proporciona isso mesmo você estando
neste lugar, vamos dizer. Com óculos você consegue projetar todos os seus pensamentos, levar suas emoções para um lugar muito gostoso, e isso influencia toda a sua questão biológica, né? Por isso que existem as doenças psicossomáticas, autoimune. Então a nossa mente, as pessoas hoje, elas estão cuidando muito do corpo e estão esquecendo de cuidar na mente, né? E é isso que o Naer está querendo levar para o hospital, um pouco de humanização, de escuta, de olhar, tentar proporcionar para esse paciente algo mais leve, né? Exatamente. Aqui diz a justificativa do Naer. As pessoas estão cada vez mais necessitadas de falar, de serem escutadas. Exatamente. Então, a humanização, ela traz essa importância, que é o escutar, a escuta qualificada, que é justamente o trabalho do Naer. Escutar o paciente, os voluntários terem a disposição de ouvir, né? E ministrando uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para que ajude naquele tratamento. Esse é o trabalho do Naer, né? E o Naer, ele tem uma singularidade, né? Quando a Comissão de Humanização pensou no Naer, no serviço, a gente queria entregar um trabalho de qualidade. Então, nós visitamos o Hospital Into, que já é referência com esse serviço. Lá existe um setor chamado CRER, Comitê Religioso Espiritual. E aí, nós fomos lá visitar. Então, a gente queria entregar um trabalho de qualidade. Então, visitamos e trouxemos o trabalho. Começamos a escrever o projeto. Antes da pandemia, o projeto estava pronto. Mas como o mundo parou, nós também paramos. E quando retornou a pandemia, tiramos o projeto do papel, né, e colocamos para funcionar, né, para atuar. E aí começamos aquele trabalho. Reuniões, planejamento, como vai ser o Naer, de acordo com a realidade do HPM. E aí foram várias reuniões de planejamento e aí a gente conseguiu implantar o setor no HPM para o bem do paciente, para servirmos o outro para um bem comum. Bacana. Eu lembrei que, voltando lá atrás, aonde a gente parou, no Congresso de Saúde e Espiritualidade, que foi assim o primeiro Congresso de Saúde e Espiritualidade em Macaé, né? Junto com a UFRJ, o Sérgio Catão do Into, você, nós, o Projeto Rir Pra Não Chorar. E foi um sucesso, foi bem organizadinho, trouxeram tantas novidades legais que muita gente ali, eu creio, que não tinha ouvido ainda. E aí, 5 anos depois, né, Cris? 5 anos depois, me diz, qual foi a data do nascimento, do florescer do Naer? Diz pra gente exatamente. Foi 1º de abril. 1º de abril. Parece mentira, Parece. né? Foi 1º de abril. Você sabe que essa data, pra mim, ela é muito marcante, porque foi o dia que eu conheci meu esposo. Olha! E assim, hoje eu tenho 30 anos de casado e eu nunca imaginei estar com ele 30 anos. Parece mentira. Como bom. Deus faz as coisas, como né? Deus faz as coisas, exatamente. 1º de abril de 2023. E me fala um pouco aí. Como que tem sido esses dias para você? São dias muito felizes, foi a realização de um sonho, porque quando a gente planeja com amor, com dedicação, com carinho e realiza, é uma emoção muito grande. Eu fiquei emocionada naquele dia, fiquei emocionada quando começou o atendimento, que foi em julho, no mês do meu aniversário, então recebi esse presente. E aí eu fiquei muito emocionada, ainda estou, eu passo isso para os voluntários, que eu estou muito feliz, né, porque essa área é uma área que me toca, a área da humanização, da espiritualidade, e a gente está ali, servindo o paciente, servindo os servidores, servindo os familiares, né, para um bem comum. Bacana, você diz que 1º de abril
O que aconteceu exatamente? Porque você diz que as visitações começaram em julho. Explica pra gente como que foi isso aí. 1º de abril foi o primeiro curso de qualificação dos voluntários. Bacana. Aí nós convidamos a secretária de Alta e Média Complexidade que nos apoia nesse trabalho. É muito importante o apoio dela. Tudo isso está acontecendo devido ao apoio da gestão. Doutora Maiara Rezende. Doutora Maiara Rezende. E aí convidamos ela, convidamos o secretário de saúde, Alexandre Cruz, eles estiveram presentes. E aí foi nesse dia que nasceu, foi no dia do curso. Bacana. E conta como que foi a organização desse curso, quem você trouxe. Fala para mim dessa experiência. Então, esse curso, quem estavam nesse curso foram os voluntários, né? Eles foram preparados, tiveram várias etapas para serem um voluntário. Como administradora, a gente pensou em várias fases, né? Recrutamento, depois o curso. E mas no final, o recrutamento foi depois. Primeiro foi o curso. Primeiro foi recrutamento. Convidamos os voluntários, quem se interessava para ser voluntário. Entendi. Marcamos uma reunião, apresentamos o projeto. Eles conheceram o projeto. Depois de conhecer o projeto, a realização do curso. Depois do curso, foi a entrevista para a gente saber realmente quem é que estava ali preparado para ser o voluntário. Foi né? o processo seletivo através com as psicólogas e os funcionários do HPM, isso? Exato. O processo seletivo foi com nossa equipe multidisciplinar de psicólogas. Tivemos a participação da Vanessa, da Cíntia. Sim. Estavam ali fazendo entrevista. Vanessa Algemiro, é isso? Vanessa Algemiro. Cíntia Lousada. Cíntia Lousada. Filha de um grande psiquiatra em Macaé, né? Vanessa Algemiro, coordenadora da psicologia. Coordenadora da psicologia. Bacana. Exato. E me fala, quem que você trouxe aí para palestrar aí no dia desse curso? Fala um pouquinho mais sobre isso. No dia do curso, nós tivemos os líderes religiosos. Os líderes religiosos. Fale-me mais. Então, os líderes religiosos, eles foram convocados, né, para estarem ali cuidando dos voluntários. Então, nós temos 4 líderes. Líder evangélico, líder espírita, líder da Ubanda e o líder católico. Quem são essas pessoas? É o Flávio. Flávio é da Ubanda. Umbanda, ok. A Christian, que é espírita. Espírita. Sérgio Catão, católico. E o pastor Robson, o evangélico. Ok. Então, nós temos 4 líderes religiosos ali que aceitaram o projeto, entenderam o projeto e quiseram estar conosco, de mãos dadas, para que a gente pudesse realizar esse trabalho. E aí eles convocaram os voluntários para estarem conosco, conhecendo o projeto. Eles próprios convocaram os voluntários. Exato. Cada religião convocou seus voluntários, fazendo os convites para passar pelo esse processo seletivo. Exato. Logo após, tivemos o primeiro curso, que foi esse. Foram preparados, tiveram ali a parceria do CCIH, né, que é o setor do HPM, que cuida da parte de infecção hospitalar. Fizeram ali uma palestra de lavagem das mãos, a importância dos voluntários estarem ali e preparados para atender os pacientes. Sim. Então, foi tudo muito organizado. E logo após isso, marcamos as entrevistas, que foram as psicólogas que fizeram. Bacana. Tô lembrando aqui dos treinamentos que eu dava pro pessoal do projeto Rir para Não Chorar, de lavagem de mão, como se portar dentro do hospital, como se portar dentro do asilo. Eu trouxe gente até da França para dar palestra, então eu me importava assim muito com o treinamento, que eu ficava assim muito receosa dessas pessoas que eu me sentia responsável por elas, de fazerem algo assim que pudesse, como psicóloga, né, que pudesse até adoecer mais mentalmente esse paciente. E então a gente deu muito treinamento. Teve época do Natal que tinha muitas pessoas e às vezes eu falava assim, uau, gente, como que eu vou controlar isso tudo? Mas no final
graças a Deus tudo dava certo, né? Tinha o pessoal do canto, cantoria, né? E muito bacana mesmo. E eu acho que Cris é bem assim importante nesse momento aí de evolução, tá sempre focada no treinamento do pessoal, trazendo aí palestra, fazendo um congresso, aproveitar a Cássia, que eu ainda tenho vontade de trazê-la aqui, o Sérgio Catão, para a gente desenvolver, né? Bastante conhecimento, porque cuidar de pessoas é algo nobre e que requer mesmo muito um olhar atento, um carinho, uma empatia, uma solidariedade, uma escuta ativa. E isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. E aqui, voltando, aqui diz o serviço de acolhimento na falamos aqui dos objetivos, né? Fazer com que o suporte espiritual seja elemento auxiliar terapêutico. E esse suporte espiritual que eu já até falei aqui como exemplo, foi a atitude nobre desse capelão do Inca, né? Porque para muitas religiões isso é um pecado, vamos dizer, né? A dança. Mas não é por esse caminho. Que mal existe daquele paciente. Isso é um costume. Um costume. E no dia seguinte, ele parte, né? Ele parte. Então, essa escuta ativa, ela é muito importante para que nós possamos trazer alívio, saúde mental, alegria e viver aquele momento presente da melhor forma possível. Jande, a espiritualidade é uma ferramenta poderosíssima para o enfrentamento de momentos de dificuldade, né? Às vezes acontece um fato que muda a nossa rotina, muda a nossa vida. Então afeta psicologicamente o paciente, afeta emocionalmente. Então a espiritualidade é uma ferramenta que agora o HPM tem um setor para estar acolhendo os pacientes, familiares e os servidores. Bacana. E aproximadamente quantos voluntários vocês têm lá? Então, foram 21 voluntários que foram aprovados, que foram preparados para estar conosco. E nós fazemos essa assistência durante a semana e à tarde. Uhum. Que dia da semana? Terças e quartas, durante a tarde. De que horas até que horas? A gente começa por volta de 2, finaliza 4, 4h30, 5 horas. Bacana. E você, eu vejo que no final, ontem não aconteceu, mas das outras vezes há um encontro para um diálogo assim do que foi percebido nos leitos e a gente trazer toda essa escuta para vocês, para que vocês possam ter um olhar também humanizado. Me fale um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Quando a gente retorna às visitas, né, a gente tem o nosso momento de estar conversando, de estar perguntando como é que foi o atendimento, né, como é que estão os nossos pacientes, que isso é muito importante, né? A gente precisa cuidar deles, o cuidado, né, a escuta. Uhum. E aí a gente tem esse momento lá, que é muito importante, né? Você pode falar isso, né? Você está lá conosco, né? E o que você acha, né, desse momento? Sim, às vezes, assim, a gente não fala, né? Não chega, assim, para falar logo de religiosidade e espiritualidade, né? Como você disse ontem, como você está hoje, né? E ontem eu já fiz mais algumas perguntas, nome, onde você mora, se tem filho, né? Como você está hoje. E aí uma pergunta que é já da espiritualidade, né? O que traz sentido para a sua vida, né? O que traz sentido para a sua vida? Exatamente. A espiritualidade, ela é a gente mergulhar para dentro de nós, né? Descobrindo nossos valores, descobrindo os nossos talentos,
né? E utilizar aquilo para servir o outro, né? Sim. E a espiritualidade é isso. Descobrir o propósito de vida, né? Muito importante. A espiritualidade é uma ferramenta muito importante. E nós estamos agora trabalhando com muita dedicação, com muito amor ali no HPM, para poder entregar um trabalho, né, de qualidade e cuidando dos nossos pacientes. Bacana. Eu tô lembrando aqui de uma lista de perguntas que a gente... eu faço pós em espiritualidade, já falei aqui no primeiro encontro, né? Tô aqui me formando mês que vem. E existe umas perguntas que quem tem pós em espiritualidade, ela tem mais essa ferramenta para que a gente possa dialogar com o paciente. Porque hoje a gente vê na terapia, próprio na medicina, que as pessoas não estão tendo tempo de ouvir esse lado do paciente. Às vezes o paciente ele quer falar sobre Deus, ele quer falar sobre uma culpa que Deus está punindo ele, ele quer falar sobre uma dor, uma falta de perdão, ele quer falar tantas coisas relacionadas à religião. O paciente hoje ele não se sente à vontade para abrir o seu coração nesse quesito da religião, que é algo muito importante do nosso ser. As pessoas elas não estão preparadas para ouvir porque não sabem lidar com isso, né? Então a gente tem visto muito isso e aí acaba que o paciente ele não se esvazia, né? Pessoas que carregam culpa, mas me fale mais sobre essa culpa. É culpa ou é um peso que você está carregando? Ah, porque Deus está me punindo, né? Então eu vejo que, deixando um pouco, sem querer, deixar o ego aqui de lado, mas eu acho que a minha formação, como a sua também, que contribui para o trabalho no hospital, sou formada em teologia, e a psicologia, ela me dá ferramentas para adentrar mais, né, sobre essa questão do ser humano, questão da culpa. Tá lá, vamos olhar lá no texto sagrado tal, sobre a questão da culpa, o que Jesus, né, falava com relação a isso, sobre o pecado, e aí a pessoa começa a virar a chavinha, né, a fazer indagações, né, e é muito legal isso. É isso aí, eu sempre converso com os voluntários antes da gente começar a nossa visita, né, não é uma pregação, Sim. Não é uma conversão, Sim. né? É escutar mais do que falar. É ouvir o que ele tem a dizer, estar disposto a escutar. Então a gente sempre conversa com vocês, né, quando estão lá iniciando as nossas, né, de visitas, e aí está sendo muito bom. Essa construção está sendo junta também, porque o setor é novo. Por mais que a gente tenha feito visitas técnicas, por mais que estamos preparados, a gente constrói junto. Né? Constrói junto. E o bacana que, apesar de ser novo, é que eu tô olhando aqui para a câmera, Cris. Você pode ficar mais pertinho do microfone e olhar para a câmera também. É que está sendo feito com a alma, com amor. E é isso que a saúde está necessitando, de um olhar dos médicos com mais compaixão. Eu sei que as pessoas hoje estão muito estressadas, estão na correria, estão muito ansiosas. E eu acho que a humanização, a espiritualidade, ela está vindo aí para resgatar algumas coisas que foram perdidas no ser humano. E que traz saúde mental, saúde física. Eu vejo muito relatos de casos de pessoas que foram curadas de câncer através da fé. Eu já entrevistei algumas pessoas, né, porque eu vivo isso, né, e isso me acompanha desde pequena. Então, esse caminho que eu trilhei, hoje eu realmente sou muito grata, né, a Deus, e de estar aqui junto com você, contribuindo nessa jornada linda que é a espiritualidade.
Tem aqui também, que eu ia mostrar para vocês, algumas perguntas que a gente também, né, vai ser analisada aí pelo setor de humanização, que são questionários, perguntas que são nos dadas para que a gente possa dialogar com o paciente na clínica, que fala sobre conexão ou força espiritual. Até que ponto alguma ligação a um ser espiritual ajuda você a passar por épocas difíceis? Outra, sentido na vida. Até que ponto você encontra um sentido na vida? Essas perguntas eu tinha até compartilhado, né? Admiração. Até que ponto você consegue ter admiração pelas coisas a seu redor? Natureza, arte, música. Então, isso tudo são perguntas que elas podem sim, chegar aos leitos. Elas nos trazem algumas reflexões, né? Mas, antes de tudo, a escuta atenta é mais importante. E ter sempre assim na manga algumas perguntas chaves, né, para um despertar para algo maior, de uma consciência, né, despertar da consciência, porque já está comprovado cientificamente que a espiritualidade, que a religiosidade, ela promove saúde, né? E o projeto, Jande, trouxe uma singularidade, né? Que justamente quando vamos assistir o paciente no leito, é uma dupla. Essa dupla são religiões diferentes que vai assistir o paciente. Então, Verdade. A comissão pensou nisso também, na união de todos para assistência ao paciente. Então, assim, o projeto ele foi pensado com muito carinho, com muito amor, né? Então, graças a Deus, está acontecendo. Bacana, né? Não as fragmentações, mas uma união. É universo. É unidade com o verso. E ali, ontem mesmo eu pude experimentar isso, né? Eu estar do lado de um irmão, né? Vamos dizer assim, de um amigo, de um companheiro de trabalho, que ele não era da minha religião. E o quanto eu aprendi com ele, né? Sobre a fala dele, o que ele traz também, né, coisas que podem me acrescentar, que faz sentido, e em momento nenhum a gente impôs religião para ninguém. Mas o engraçado que 90%, vamos dizer assim, da humanidade, todos acreditam em Deus, né? Poucos os ateus, né? Mas às vezes até os ateus mesmo, né? Eles falam, oh meu Deus! Então é uma coisa meio controversa, né? Mas somos todos um. E na hora da dor, né? Exatamente. A gente precisa aprender a viver em comunhão, em união, e não fragmentar, né? Negro para um lado, branco para um outro, né? Raças diferentes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Oriente Médio, eu fui para Dubai, nós tínhamos um motorista ali que ele era de outra religião, mas que pessoa especial. Então é olhar o outro com um olhar de amor, porque Deus é amor, não é verdade? Sem preconceito, sem julgamento, porque todos nós estamos nessa busca de algo maior, dessa força, não é verdade, Cris? É olhar o ser humano, né, Jande? Olhar o ser humano. A sua essência. A essência, o valor que ele tem. Verdade. Sem as construções do ego, né? Porque eu penso assim, até os 7 anos de idade aí, mais ou menos, nós somos pureza, essência. Veja, uma criança, quando você olha para ela, uma pureza. E à medida que ela vai crescendo, aí vem o ego, aí vem os aprendizados e as crenças com a política, o aprendizado e as crenças da família, da sociedade, da escola. Exatamente. E aí ela vai se sujando, aquela esponja virgem, ela vai se tornando suja, preta. E aí ela perde a sua essência, a sua pureza, a sua limpeza. A espiritualidade vem resgatar isso. A espiritualidade vem resgatar mergulhar para dentro de si. Essa essência, né? Essa pureza. Descobrir a essência, né? Voltar à essência. Voltar à essência. Bacana.
Aí tem mais perguntas que falam assim, paz interior. Até que ponto você se sente em paz consigo mesmo? Né? Essa é outra pergunta. Esperança e otimismo. Quão esperançoso você se sente? Né? Até que ponto você está esperançoso com a sua vida? Tem muitas coisas ainda que a gente pode trabalhar. Tem outro aqui que diz sobre o questionário Hope. Hope em inglês é esperança. A fonte de esperança, quais são suas fontes de esperança, conforto e paz? E aí a gente perguntando isso para o paciente, a gente ali induz, entre aspas, né, a ele buscar dentro dele aquela força para ele lidar com aquele momento desafiador, que é a dor, a enfermidade. Ou seja, a gente desperta a consciência dele para algo maior, para uma força maior, né? E ontem eu senti isso, que nas nossas visitas, né? Ontem foi muito legal com o Flávio, a gente conseguiu despertar essa força. Esse diálogo foi muito legal. Eu acho que trouxe aí muitas viradas de chave ali para o paciente. E você tem sentido que os voluntários querem ficar mais, e os pacientes também. A gente tem o horário da visita ali, né, determinado, mas a gente, se pudesse, ficaria ali por mais tempo. Ontem foi o dia que eu visitei mais pessoas. E foi muito legal. Foi bem legal ontem. Eu esqueci até papelzinho. Você saiu de lá o que era? Umas 4h30, né? 5 horas. Por aí. Visitamos bastante leito. Maternidade. Pediatria. Bacana. E aí a gente pode perguntar também qual é a sua religião. A gente pode perguntar, não pode chegar perguntar. Já perguntando já logo de início. É bater um diálogo, como você se chama, onde você mora, quantos filhos você tem. E lá no final a gente começa a mexer nessa questão da força interior, dessa essência que fortalece nesse momento. Exatamente, é isso aí. E aí a gente pode perguntar, tem outras perguntas aqui. Eita, hoje tem um barulhinho aqui bem agradável. Tem o Fica também. Nossa, será que vai sair aqui na nossa gravação? O barulhinho, olha esse barulhinho. Então eu acho que é o horário da gente já finalizar, né? Então, para a gente finalizar, o NAER é Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa. São visitações aí no leito. Escuta atenta, é um serviço gratuito, feito por voluntários. Não é terapia, né? Não é catequese, não é pregação, né? E é coordenado aí pela nossa amiga Cris Nel, e aonde várias tradições religiosas estão ali representando e atendendo esses pacientes. Exatamente. Tem algumas considerações, amiga? Então, lembrando que o NAER também, ele recebe o religioso quando o paciente solicita aquela religião específica. Ah, tá. Você pode falar um pouquinho mais alto, que isso é muito importante, ficar bem junto ao microfone? O NAER também recebe os religiosos, líderes religiosos, quando o paciente solicita aquela religião específica. Então, ele tem essa assistência também. Os líderes vão até o hospital no horário entre 1h30 e 3 horas. Recebemos os líderes e eles vão até o leito, né, fazer a prática ali da religião. E nós temos esse serviço, que é os voluntários que vão até os setores prestando assistência, ministrando consolo, esperança para os pacientes, familiares e servidores. E isso existia antes, quando um paciente pedia isso? Como que era? Antes existia a visita religiosa específica. O paciente solicitou o pastor, o padre, Sim. o líder espírita. Ele ia. Agora, os serviços, voluntários de plantão, para prestarem assistência aos pacientes, não existia. Entendi. Então, essa mediação vai ser agora feita pelo NAER. Pelo NAER, exatamente. Bacana. Então, é um núcleo, né, de reconforto. Reconfortar é dar novo alento a alguém, revigorar,
tonificar, restaurar a força moral. Presença solidária, porque ali são voluntários, estão indo. Gente, lembrando que trabalho voluntário já está comprovado cientificamente que faz muito bem para depressão, para saúde mental, tá? Porque dar é receber. Quando você desfoca da sua mente, do seu problema, da sua dor e olha para o outro, você ali está esquecendo da sua dor. E isso é terapêutico, né? É palavras de conforto, de ânimo, de apoio que o NAER, os voluntários do NAER têm. Estão sendo aí a cada dia mais preparados, né? E é isso. É isso. Você tem mais algumas palavras? Eu só quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui falando sobre o setor, né, sobre o NAER. Fala um pouquinho mais alto, Cris, que eu acho que quem tá com fundo aqui com barulho. Não, é só mesmo falar que eu estou muito feliz de estar aqui falando desse projeto que foi construído pela Comissão de Humanização do HPM, com muito carinho, com muita dedicação. E estamos aí, terças e quartas, lá no HPM. Bacana, a gente vai encerrar aqui que hoje temos aqui no andar de cima um barulho. Então, até o próximo encontro. Tchau, saúde e espiritualidade. Até a próxima, tchau. Abraço, tchau.